Mar News, nesse momento 9 horas 2 minutos e a gente volta já com o nosso quadro Penal News, afinal de contas hoje é terça-feira e a gente recebe já aqui no estúdio Bruno Calado. Bruno, muito bom dia, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no TV Mar News, hoje falando sobre contraditório e ampla defesa no processo penal. O que afinal é isso? Bom dia. Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, prazer imenso mais uma terça aqui com todos vocês. E eu trago esses dois princípios, né, do processo penal, do processo como um todo, mas hoje, claro, me atendo ao processo penal, que são os princípios do contraditório e da ampla defesa. Né? Esses dois princípios de extrema importância no devido processo legal, princípios que acobertam, que protegem aquele réu num processo, aquele envolvido, aquela parte no processo, onde este tem que apresentar fatos contraditórios àquela acusação, tem que apresentar meios, né, lícitos e alcançáveis para comprovar a sua defesa. Então, o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais do direito processual penal, assim como do direito processual como um todo. Claro, o contraditório é um gênero do qual a ampla defesa é uma espécie. Eu digo isso porque, Porlane, o contraditório ele foi lançado justamente com a intenção de que o réu ou a parte seja chamada ao processo, né, para comprovar, para juntar provas, meios que comprovem a sua inocência, né, que vão de encontro àquelas acusações. E a ampla defesa é justamente o meio usado para comprovar essa contradição. Né? A ampla defesa é o meio pelo qual se comprova o contraditório. É a partir, então, seria correto a gente dizer que é a partir desses dois princípios que a gente tem aquela máxima de que eu sou inocente até que se prove o contrário, Bruno? Exatamente, exatamente. Existem vários princípios ligados, né? Em consonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa, por exemplo, do indúbio pro réu. Indúbio pro réu é uma expressão em latim que diz, na dúvida, beneficia-se o réu. Então, até que se comprove de forma cristalina a acusação, né, a culpa daquele indivíduo, se houver uma dúvida naquela acusação, a dúvida beneficiará o réu. Não é o que vimos na prática, mas é o que deveríamos ver. Existe até um julgamento muito interessante, falando no filme, que o indivíduo está sendo submetido a um julgamento perante ao júri, né? E aí, no final, a acusação batendo em cima daquele indivíduo e a defesa diz, olha, eu vou mostrar para vocês que a vítima desse homicídio vai entrar por aquela porta já já. E aí, no final do julgamento, a defesa aponta, ela está entrando agora. E aí, todos os jurados olham para a porta, mas ela não entra. Mas aí, se os jurados olharam para a porta, é porque tinham dúvida se realmente aquela vítima estaria viva. Então, o indúbio pro réu, ele funciona dessa maneira. Se houver alguma dúvida, algum resquício de dúvida sobre a culpa, sobre a existência daquele crime, sobre prova de materialidade do fato, indícios de autoria daquele indivíduo, beneficiará o réu. E o contraditório e a ampla defesa, eles servem justamente para isso. No tribunal do júri, por exemplo, não é nem ampla defesa, é plenitude de defesa. Ou seja, é algo ainda mais abrangente. Você pode usar de todos os meios para comprovar, né, a inocência daquele indivíduo. Tem advogados que levam armas para o plenário, para comprovar que o tiro fazer simulacros, fazer simulações para comprovar a inocência daquele réu que está sendo ali julgado. E, Bruno, qual a importância desses princípios? Olha, Polane, a defesa técnica num processo, ela é essencial e indispensável, né? Então, não havendo defesa técnica, não haverá processo para se estender naquele momento. É tanto que o juiz, observando que a defesa não está sendo técnica, que não está sendo competente o suficiente para apresentar a defesa daquele indivíduo, o juiz suspenderá a audiência, pedirá para que se constitua um novo advogado, um defensor público tome a rédea daquele processo, daquela defesa. Situações como essa geralmente podem acontecer. Então, a defesa técnica é algo imprescindível, como eu disse. Tem que ter uma defesa. Se tem uma acusação, num triângulo judiciário, onde o juiz está ali em cima presidindo um processo, conduzindo um processo, existe a acusação de um lado, que pode ser o assistente de acusação, o advogado assistente de acusação com o Ministério Público. Do outro lado, há a defesa, que pode ser por um defensor público ou por um advogado particular. Então, a defesa técnica é imprescindível. Então, a ausência do contraditório e da ampla defesa num processo pode comprometer a liberdade do indivíduo. Se o primeiro bem juridicamente tutelado mais precioso que temos é a vida,
o segundo pode-se dizer que é a liberdade, né? Então, a liberdade é algo muito sério para colocarmos nas mãos de quem não tem competência para fazer uma defesa técnica. Então, o contraditório e a ampla defesa, ele deve ser revestido por pessoas que tenham esse tecnicismo suficiente, essa competência suficiente para elaborar a defesa de uma maneira bastante eficaz. Bruno, e em casos em que o réu ele é convencido em comum acordo junto com o seu advogado, por exemplo, a confessar o crime, como é que fica a questão desse princípio, desse direito da contraditória e ampla defesa? Veja bem, o contraditório e ampla defesa, ele abrange várias teses de acusações ou teses defensivas, né? Então, numa situação em que o réu venha a ser um réu confesso, a confissão por si só ela já traz um benefício ao réu. Ela traz o benefício de atenuar a pena, ela diminui a pena, certo? Dependendo do momento da confissão, de como foi a confissão, se a confissão é verdadeira, etc. Toda uma análise do magistrado e aquela confissão há de trazer benefícios ao réu. Então, o contraditório e a ampla defesa ainda irão existir mesmo com a confissão. Não para trazer, por exemplo, uma tese de negativa de autoria. A tese de negativa de autoria é quando o advogado vai lá e diz, olha, o réu não cometeu esse crime. Não era ele quem estava lá, não era ele quem estava armado, não foi ele quem atirou, não foi ele quem atropelou, não foi ele quem executou essa vítima. É uma tese de negativa de autoria. A tese de negativa de autoria ela é afastada com a confissão do réu. Quando o réu confessa, não, realmente fui eu quem matei, estava possesso de raiva, etc. A confissão foi ali feita, então a tese negativa de autoria é afastada. Mas existem outras teses a serem levantadas ali numa defesa. E o contraditório e ampla defesa deverá persistir, por exemplo, afastar uma qualificadora se o indivíduo está sendo acusado por homicídio qualificado, certo? Por motivo fútil. Então, ele confessou que realmente matou, mas o contraditório e ampla defesa, eventualmente, poderá persistir para afastar aquela qualificadora. E aí passará de um homicídio qualificado para um homicídio simples. Então, o contraditório e ampla defesa há de prevalecer, mesmo em casos de confissão, Polani, há de prevalecer o contraditório e ampla defesa, sustentando demais teses. E quais os riscos, né, ao direito, ao meio jurídico, quando esses princípios são violados? Orlando, o risco é o risco da liberdade, né? Temos aqui no Estado... inclusive, né? É verdade. Temos aqui no Estado, e ontem eu estava conversando isso, quando um candidato, pelo 5º Constitucional, a vaga de desembargador pelo Tribunal de Justiça, eu venho recebendo visitas em meu escritório desses candidatos, e em conversas ontem com um dos candidatos, eu falei justamente sobre isso, sobre arrogância e soberba de certos magistrados na condição de algumas audiências. Eu tenho vários amigos magistrados, colegas magistrados, admiro bastante essa profissão, né, esse trabalho, esse profissionalismo, mas existem alguns que maculam a imagem desses outros, né? Por exemplo, que cerceiam a defesa durante uma audiência, durante um plenário no Tribunal do Júri e vem a cercear a defesa. Então, o cerceamento de defesa, essa é uma expressão bastante conhecida. O cerceamento de defesa é um tiro, é uma facada ao princípio do contraditório e ao princípio da ampla defesa. E essa facada, esse tiro, esse enforcamento ao princípio do contraditório e ampla defesa pode comprometer a defesa do processo, a defesa daquela parte no processo, sujeitando ali a uma pena de que não era merecedor, né, de uma prisão de que não era merecedor, de uma restrição, de uma privação da liberdade do qual não era merecedor. Então é um risco muito grande a violação do princípio do contraditório e ampla defesa, que pode acarretar, por exemplo, em prisões, em condenações, em julgamentos errôneos a pessoas inocentes. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TB Mar News. Terça-feira a gente não vai se encontrar, será terça-feira de carnaval, mas na outra semana a gente está junto. Com certeza, Porlane, será um prazer, um bom carnaval a todos vocês e na terça-feira póstuma ao carnaval voltaremos a nos encontrar por aqui. Um abraço. Um abraço para você também. Olha, a gente falou aqui de carnaval, a gente precisa aqui acompanhar a matéria que o Fernando Palmeira fez a respeito da pesquisa que o PROCON aqui de Maceió realizou com artigos de carnaval. Vamos ver então a variação dos preços. A gente confere agora. Carnaval está aí batendo a porta. Claro, em alguns lugares do Brasil não haverá carnaval, como também nas Alagoas, mas em muitos lugares vai haver, principalmente carnaval promovido por empresas, por grupos, carnaval privado no condomínio, no sítio, na fazenda, veja bem. Mas tudo isso, queremos dizer que é preciso estar atento aos abusos de aumento de preço com essa ideia de inflação que está aí implantada. E o PROCON Maceió está atento a isso
e já tem resultado de pesquisas sobre os abusos de aumento de preços de artigos para o carnaval. Leandro Almeida, que é o diretor-presidente do Procon Maceió, nos fala sobre essa preocupação de estar sempre atento em defesa do consumidor e vamos falar sobre essa pesquisa especialmente. Pois é, Fernando, como você bem disse, apesar de não haver a previsão de grandes aglomerações, de carnaval público, a gente provavelmente, o brasileiro é um povo muito festivo, vai fazer as suas festas privadas. E para isso, vai às compras, vai adquirir os adereços, as fantasias. Então, com essa preocupação, fizemos um levantamento de preço desses produtos. A pesquisa traz aí informações importantes. Primeiro, em relação a momentos anteriores em que havia a possibilidade de um carnaval maior, o preço ele sofreu sim um reajuste, algo em torno de 10 a 15%, entendeu? Dentro aí do previsível inflacionário, né? A gente a cada ano tem uma média de IPCA que vai aí acompanhando esse percentual, mas o mais importante que as pesquisas nos mostram, e essa pesquisa também, é a importância e a diferença dos valores dos produtos de uma loja para outra e do mesmo produto de uma loja para outra. Então, é importante o consumidor fazer a sua pesquisa ou, no caso, acessar a nossa pesquisa. A exemplo, eu posso dar aqui exemplo, dos produtos como serpentina, confete, que você encontra de uma loja para outra cerca de 100% mais cara. E fantasias, as fantasias, trazendo aqui bem subjetivamente uma fantasia de adulto do Superman, pode custar R$60 mais cara de uma loja para outra. Então, é importante que o consumidor faça a pesquisa para que ele tenha alguma economia na compra desses produtos. Além da pesquisa importantíssima que o Procon Maceió já realizou, já tivemos a oportunidade de ter aqui no Procon chegando denúncias de abuso de preço? Pois todas as compras, principalmente essas que são feitas em loja, o consumidor sempre tem às vezes a dificuldade em relação a políticas de troca que ele vai encontrar nessas lojas, mas a questão de abuso em relação a preço, a gente até o momento não recebeu nenhuma denúncia nesse quesito das fantasias ou enfim dos adereços carnavalescos. Mas já foi detectado nada menos do que 93 itens e acessórios de fantasias já nesse carnaval em 5 lojas da capital? A pesquisa, como você bem colocou aí, a pesquisa foi feita em 5 lojas que trabalham especificamente com esse produto. Foram cerca de 90 itens fiscalizados, né? A equipe não só verifica a precificação, mas como às vezes a gente tem esses produtos de espuma, spray, produtos que necessitam da verificação, da validade do produto, da autorização do Inmetro, as próprias fantasias também têm recomendações de faixa etária, então tudo isso é visualizado. Como eu disse, essa pesquisa de mais de 90 itens está disponível para o consumidor que quiser ter acesso à pesquisa. Ele tem acesso na página da Prefeitura, no www.maceió.al.gov.br e ele também pode solicitar através do nosso WhatsApp, 988828326. E esse canal também serve para o consumidor fazer a sua denúncia ou reclamação ou buscar sugestão sobre qualquer situação que envolva o seu direito quanto consumidor. A gente precisa lembrar que as pessoas eventualmente também possam ir viajar nesse período de carnaval, de repente vão fazer uma locação de algum imóvel para a temporada. Então, ter cuidados também nesse segmento, nessa contratação, é muito importante e qualquer dúvida, o Procon está aqui para ajudar e auxiliar o consumidor. Aqui do Procon Maceió, quase mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Mardoni Melo, canal 525 NET, claro, em defesa do consumidor. 20 anos com você.
Muito bem, 20 anos já de TV Mar, né, esse ano. E olha, gente, será realizada hoje a entrega do Plano Municipal de Saneamento Básico para os 6 municípios do Baixo São Francisco. A gente tem um vídeo explicando detalhes desse evento e a gente confere agora. É com grande satisfação que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco faz a entrega hoje, a partir das 14 horas, no edifício The Square Park Office, ali na Avenida Amélia Rosa, de mais alguns planos municipais de saneamento básico. Desta vez, serão entregues os planos dos municípios alagoanos de Poço das Trincheiras, Olivença, São José da Tapera e Senador Rui Palmeira, além do município de Águas Belas, que é de Pernambuco, e do município de Porto da Folha, que é de Sergipe. Eles têm em comum serem municípios situados aqui na região fisiográfica do Baixo São Francisco. Com esses planos, o comitê vai completando quase uma centena de planos municipais entregues a municípios desde Minas, passando pela Bahia, Pernambuco, Sergipe e, naturalmente, Alagoas. De posse desses planos, que são o primeiro passo para fazer o saneamento básico pleno, né, no território brasileiro, os municípios, então, devem ter o cuidado, os prefeitos principalmente, de fazê-los aprovar como lei municipal na Câmara dos Vereadores e, posteriormente, procurarem as bancadas parlamentares, principalmente da Câmara e do Senado, para que elas incluam, né, no orçamento federal os recursos para transformar os planos municipais em projetos e, posteriormente, para executar as obras, seja de drenagem, tratamento de esgoto, de lixo, enfim, né, todas essas facetas do saneamento básico. O Comitê do Rio São Francisco, para dar exemplo, não ficou só nos planos municipais de saneamento básico. Com o seu dinheirinho, que é o dinheirinho da cobrança pela água bruta do Velho Chico, ele já licitou pelo menos 4 projetos para execução de obras. Em Alagoas foi escolhido o município de Traipu e brevemente já começaremos a fazer o projeto básico e executivo para coleta e tratamento de esgoto naquele município. Isso é uma grande vitória. Caberá agora, claro, aos municípios, a opinião pública, mas sobretudo as representações parlamentares, então, irem, né, em busca, como eu já disse, dos recursos para transformar tudo isso, né, em realidade. O Comitê do São Francisco fica absolutamente satisfeito, né, de estar nesse. Pois é, gente. A gente agora vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês.